Boa noite, meus queridos amigos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Estou preparando mais um vídeo semanal. O assunto dessa semana, que eu fui fortemente intuído a estar fazendo colocações, é o da coragem. A coragem, meus irmãos, no dicionário ele significa o seguinte. Eu achei duas explicações bastante interessantes. Uma delas é a moral forte perante um perigo, riscos, bravura e intrepidez. E a outra, firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difíceis. Pois bem, meus irmãos, eu também pesquisei na internet e achei também uma colocação filosófica bastante interessante sobre a coragem, né? E foi Aristóteles, né? Aristóteles foi um aluno do filósofo Platão e também foi professor de Alexandre o Grande, né? Aquele conquistador de uma época aí remota, né? E no seu livro Ética a Nicômaco, ele traz explicações sobre ética e felicidade. E segundo ele, a ética e a felicidade têm de caminhar juntas, senão uma acaba tropeçando na outra. E é bastante interessante isso, porque a gente tem que, inclusive, também entender o que é ética. Né? A ética, meus irmãos, ela vem do grego ethos, que significa ação ou comportamento. Ou seja, a ética, ela estuda a ação e o comportamento das pessoas que, segundo Aristóteles, tem de levar à felicidade geral, não individual. Pois bem, partindo disso, meus irmãos, o comportamento das pessoas, segundo Aristóteles, ele pode ser um comportamento virtuoso ou um comportamento vicioso. E a felicidade da pessoa, individualmente falando e também coletivamente falando, tem de seguir comportamentos virtuosos e não viciosos. E é bastante interessante a colocação que Aristóteles faz sobre virtude. Segundo Aristóteles, a virtude é a justa medida desse próprio comportamento. Ele catalogou alguns que eu vou dar como exemplo aqui. Por exemplo, Aristóteles considerava a ambição uma virtude. Não aquela ambição desmedida, né? Porque a ambição desmedida já é o vício. Mas a ambição é aquela vontade da pessoa querer crescer materialmente e também emocionalmente. Isso para ele era ambição e é considerado uma virtude. Só que para ele o excesso da virtude e a falta dessa virtude constitui um vício. A ambição em excesso, ela traz a ganância. E a ambição em falta, ela traz a indolência, né, que é o desapego exagerado das coisas. A ambição faltando é um vício e a ambição sobrando também é um vício. Um outro exemplo também, a amizade. A amizade, segundo Aristóteles, é uma virtude que nós devemos buscar. Porém, a falta de amizade constitui o que ele chama de belicosidade, que é aquela pessoa brava que vive brigando com os outros, né? E o excesso de amizade é a bajulação, que não constitui amizade em si, mas é aquele cara que é puxa-saco. Ele não é amigo. E a coragem, que é o que a gente está colocando em pauta aqui, Aristóteles também considerava a coragem uma virtude também. E a falta de coragem, segundo Aristóteles, constitui o vício da covardia. E o excesso de coragem é o vício da audácia.
aquela camarada que é muito corajoso, né, e que se coloca em situações de risco e acaba muitas vezes quebrando a cara, né, ou se machucando, né, ou machucando outras pessoas, né. Isso é vício, não é virtude. Pois bem, Aristóteles classificava também, meus irmãos, a coragem como a primeira das virtudes que nós devemos buscar. Porque, segundo ele, em tendo coragem, né, não aquela coragem faltante ou que sobra, né, a coragem na justa medida. Né? Em tendo coragem, a gente tem a virtude principal para conquistar as outras virtudes. A coragem seria a primeira qualidade humana que nós devemos buscar, segundo Aristóteles. Exemplo de coragem, meus irmãos. Sem coragem a gente não conquista nada. Você vê que a gente sem coragem a gente não consegue trabalhar para ter conquista material. Sem coragem a gente não consegue mudar situações de vício que são prejudiciais na vida da gente. Sem coragem a gente não consegue enfrentar problemas em nosso dia a dia que vão fazer com que nós futuramente amadureçamos. É isso. E a principal mola propulsora da coragem, meus irmãos, é o amor. A gente verifica em muitas situações, como por exemplo as mães, né? As mães elas acham, né, coragem em situações que são consideradas situações extremas e que ninguém espera que aquele ser frágil vai ter a coragem que tem para poder proteger uma cria, né? A gente vê as mães, muitas delas, que passam uma vida toda de renúncia, cuidando de um filho, né, que tem retardo mental. Em outras situações, um filho é preso e a mãe passa por situações vexatórias, né, para ir numa prisão, ser revistado de um jeito bem incômodo, né, para poder estar lá com o filho, dando um apoio, levando uma comida, né, levando uma roupa. E tem também aqueles filhos viciados, né, que dão um trabalho enorme para a família que todo mundo abandona. Deixa esse traste para lá, né, e a mãe não abandona. Porque a mãe tem aquele amor que faz ela ter aquela coragem para poder conquistar uma pessoa que está doente e trazer ela para uma situação de sanidade. Meus irmãos, e nós como espíritas, nós temos como modelo moral nosso Senhor Jesus Cristo. E esse camarada, meus irmãos, eu vou contar aqui uma situação que ele viveu que demonstra uma coragem espetacular e extrema. Nós conhecemos, meus irmãos, nós espíritas, as escalas dos mundos e as escalas dos espíritos. Em mundos primitivos moram aqueles espíritos primitivos que são guiados não muito por inteligência, mas por instinto, né? Em mundos de expiação e de prova como o nosso, que logo logo vamos sair dessa situação e mandar para um mundo de regeneração, mas no mundo de situações de prova, de expiações, congregam pessoas que já têm uma inteligência super desenvolvida, mas ainda não desenvolveu bastante o senso moral, aquela bondade, né? No mundo de regeneração, já ficam aquelas pessoas que têm a inteligência desenvolvida e que já não querem mais maldade. Querem passar por uma vida melhor, né? Que é o que a gente está atravessando agora. O nosso planeta vai ser um mundo de regeneração. Existem mundos felizes que habitam espíritos, né, com pessoas que já agregaram em si, já não tem mais maldade em si. Elas já são pessoas providas de bondade, são muito felizes. E os tops dos mundos são aqueles mundos angelicais, que são aqueles espíritos já
muito, mas numa categoria de desenvolvimento intelectual e de sentimental, mas muito para cima de nós. E essas pessoas, eles estão, olha, mas muito mais desenvolvido. O nosso planeta Terra, nós espíritas acreditamos, e até também os católicos e protestantes, porque tem lá em João, capítulo 1, né, que o verbo, né, o verbo é Jesus, né, o verbo divino, né, que formou o planeta e todas as coisas que tem nele, né? Tá lá escrito lá. É Jesus. Jesus foi o arquiteto que planejou toda a construção da Terra. E os relatos aí de arqueologia, de geologia, né, dizem que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Né? Esse ser já existia. Formou o nosso planeta, ligou o princípio inteligente, a inteligência com a matéria, né? Esse princípio inteligente desenvolveu a sua inteligência. Hoje a maioria de nós estamos aqui inteligentes, acompanhados por esse mestre, né, que acompanhou a nossa evolução, que foi Jesus. E esse cara, 4 bilhões, ele já era um anjo, meu. Ele veio aqui e sabia manipular a matéria, né? Os fluidos que existem na matéria. Ele colocava a mão numa pessoa leprosa e as células malsãs desapareciam e ele colocava no lugar delas células sãs e a pessoa ficava curada. Quando vieram prender ele, o Pedro pegou uma espada e partiu a orelha do guarda que veio prender Jesus. Jesus repreendeu Pedro, pegou a orelha do cara, colocou no lugar, colocou a mão em cima e fez com que a matéria daquela olheira voltasse para o lugar onde ela foi cortada e ele voltou a ficar a orelha de novo. Eu sou muito fã, sabe, de assistir esses vídeos no YouTube sobre física quântica. Existe a teoria das cordas que diz o seguinte: a partícula, eles observam a partícula que faz o movimento de onda. Num dado momento essa partícula some e depois ela volta a aparecer. Segundo essa teoria, que não é uma lei científica, mas são pessoas muito inteligentes que defendem essa tese e que apontam para a existência do mundo espiritual. Essa teoria, ela diz o seguinte, que existem nesse espaço minúsculo que a matéria está fazendo esse movimento de onda, existem 11 dimensões nesse mesmo espaço, 11 dimensões. Nós conhecemos somente a dimensão linear, né? Um lado e o outro. Aí tem também a dimensão tridimensional, que é um lado, o outro e a altura, que é um espaço, né? Tridimensional. A quarta dimensão nós conhecemos, que é o tempo. Seria esse espaço se movendo no tempo. Nós sabemos o que é o tempo. Segundo esses caras, a pessoa que consegue entrar na quinta dimensão, existem 11 que eles catalogaram, consegue verificar o passado e o futuro das coisas. Segundo eles, na oitava dimensão, o camarada que consegue penetrar a oitava dimensão, ele consegue dominar a gravidade. A gente tem relato de que Jesus desceu num barco junto com Pedro e andou sobre as águas. E o Pedro começou a afundar, ele pegou e levantou ele. É verdade ou é mentira? Não sei. A física quântica fala que uma pessoa conseguindo entrar na oitava dimensão, ela consegue ter domínio sobre a gravidade. São teóricos da física quântica. Vai lá ver a teoria das cordas, meus irmãos. Os caras falam disso. Então, baseado nisso, Jesus Cristo já está dentro da oitava dimensão e nós ainda só conhecemos a quarta dimensão, que é o tempo. Olha nós em relação a esse cara, o quanto que a gente está atrasado. E esse camarada cuidando da gente, vendo que a gente precisava dar um up no nosso conhecimento sobre realidades que nós não conhecemos ainda, ele veio encarnar no meio da gente para deixar uma vida dele, ele vai viver
as leis de Deus para poder deixar um modelo para a gente seguir. E esse camarada está num lugar, cara, que é um sacrifício enorme o cara adensar o corpo espiritual dele para poder estar aqui, na nossa dimensão grosseira. E esse sacrifício, dizem, né, relatos aí bíblicos, de que começaram a preparar a encarnação de Jesus desde Davi. E ele nasceu quando a geração de Davi, que estava em José e Maria, estavam ali, né? De Davi até José e Maria passaram-se 2000 anos. 2000 anos preparando esse ser, adensando o corpo espiritual dele, que a gente chama de perispírito, para ele poder estar aqui no meio da gente. Meu, isso é uma coragem muito grande, porque requer um sacrifício enorme. Um ser dessa dimensão, dessa amplitude, vir aqui na insignificância da dimensão que a gente está. E o que motivou esse ser a fazer isso? O amor, meus irmãos. O amor que ele tem e que ele teve por nós na época. Para poder deixar a sua vida como modelo para a gente seguir. Jesus Cristo não sacaneou ninguém. Jesus Cristo foi justo com todos. Foi bom. Ensinou a gente a seguir modelos de vida com bondade, com justiça. E todos nós devemos ter a mesma coragem que ele teve para poder renunciar às coisas ruins que nós estamos acostumados a fazer com os outros e passar a fazer coisas boas. Só assim, meus irmãos, que a gente vai ser feliz. Sócrates já dizia isso para Platão, Platão disse para Aristóteles, e Aristóteles foi ensinado por Jesus, junto com Platão e com Sócrates, que foi o primeiro grande filósofo que nós tivemos. O nosso formador, né? Ele seria como se fosse o nosso irmão maior, né? É isso. Eu vou acabar por aqui, que o vídeo fica muito longo, mas coragem para a gente identificar os defeitos que a gente tem, e a gente corrigir esses defeitos e parar de uma vez por toda de atrapalhar a vida dos outros. Vamos fazer isso para a gente ser feliz e também, com esse modelo de vida, distribuir felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus.